Na Torá, que é o Pentateuco, nós temos 5 tipos de oferta, começando com holocausto, oblação, oferta pacífica, de pecado e culpa. Todas elas têm um significado tremendo e poderoso. Quem sabe um dia vamos gravar uma matéria especificando cada uma dessas ofertas que tem uma significância preciosa para a nossa vida espiritual, como também apontam para o próprio sacrifício de Cristo e nós como sacrifício vivo diante do Senhor também. Não esqueça que o altar agora está dentro de nós. Nós somos o altar, nós somos o templo e nós estamos em conexão sobrenatural com o Eterno e a nossa vida precisa ser um sacrifício vivo também. Tudo isso, logicamente, através da morte de Cristo, da sua redenção, da expiação que ele fez por nós. Mas existe uma oferta que era colocada diante do Senhor e era tomada pelo sacerdote, podia ser por talvez os cereais que iam ser apresentados, como também os sacrifícios, como holocaustos, mas havia uma ocasião especial que o sacerdote pegava a oferta e a movia, nesse sentido, a movia. E você vai ver essa oferta em várias passagens, em Êxodo 29, do 24 ao 28, Levítico 7, 28 ao 32, Levítico 9, 21 e Levítico 23. Leia essas passagens, aproveite para tirar um print, leia essas passagens, porque são diferentes tipos de sacrifícios, né, que se ofereciam tanto como holocausto para ser queimado, porque o holocausto era queimado, como também as ofertas de oblação, onde se oferecia normalmente comida, azeite, as libações que se faziam derramando ao Senhor, enfim, todas essas ofertas, até o pecado, culpa, uma diferença entre o pecado culposo e o pecado doloso. Havia diferentes tipos de ofertas e sacrifício no sentido para que o povo estivesse se alinhando, estivesse em conexão com a Eterno. Lembrando que o altar sempre vai ser símbolo da nossa ligação com o Eterno. E o culto judaico demandava isso, graças ao Eterno que temos o sacrifício de Yeshua HaMashiach, que nos livrou de toda ritualística judaica. Por favor, toda ritualística judaica não pertence mais à igreja. Mas a simbologia, a sombra, aponta logicamente para algo espiritual que deve ser conservado. Tudo isso tem um conteúdo precioso espiritual. Mas vou falar especificamente dessa oferta, Tenufá. Tenufá seria o movimento, essa ação do próprio sacerdote. Essa palavra Tenufá, que está em hebraico, vai significar especificamente mover, ação, influência. Sabe quando vem algo se movimentando e te influencia? E essa força sobrenatural está nessa oferenda que era sacrificada ao Eterno. Por que o sacerdote tinha que mexer, mover, que era chamada de oferta movida, tenufá? Essa ação se fazia para frente, para trás, para o lado e para o outro. E justamente, em primeiro lugar, era representando a redenção. Justamente apresentava uma cruz, querendo ou não, representava o movimento de uma cruz. E essa, logicamente, era a ação da verticalidade e a horizontalidade. E essas duas dimensões, que é o horizontal e o vertical, sempre digo que é a conexão com o Eterno, né? Quando nós vemos a verticalidade, é o que liga Yashar, Yeshurun. Eu tenho um vídeo gravado sobre isso. Yeshurun. E Israel é chamado tanto de Jacó, Israel e Yeshurun, Yezurum em português. Isso significa estar conectado com o Eterno, e também a horizontalidade significa abrangência. Quando Cristo estava na cruz, nessa cruz, uma estava na horizontal e outra na vertical. Essa aqui é Yashar, conexão. Só que esse movimento aqui que o sacerdote fazia era justamente para frente e para os lados. Significa e simboliza a redenção em Cristo Jesus, em Yeshua HaMashiach. Nós precisamos sempre estar conectados com o Eterno e com isso abranger, nos movermos. Essa é a ação da igreja. Por isso o próprio Cristo disse, sereis minhas testemunhas. Quando vem a ação sobrenatural do Espírito, quando vem o Consolador, o Paracletos, que vos guiará toda a verdade e toda a justiça, em Atos 1:8, diz claramente que eles sairiam, eles
alcançariam tanto Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então é um mover, e esse mover sempre esteve com o seu povo, desde o passado. Diz que o Espírito se movia, quando você lê Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayata tohu vavohu, ve'choshen al pene tehu, e ve'ruach, e o Espírito se movia, estava atuando, esse Espírito estava se movimentando já, estava tudo desordenado, mas ele se movia. E os moveres do Espírito de Deus, os moveres do próprio Eterno estão em todo momento. Quando você vê labaredas de fogo, movimento, ações de vento em movimento, quando você vê carruagens passando, quando você vê cavalos de fogo, enfim, todas essas ações, né, redemoinhos, ações e moveres. E eu quero te falar uma coisa, se você crê, o mover de Deus quer te alcançar. Se você crê nisso, se manifeste. Moveres sobrenaturais, mover de cura, mover do próprio Espírito Santo na sua vida, mover de restauração, moveres de Deus de ação sobrenatural para levantar a tua vida espiritual, familiar, economicamente, são moveres de Deus. E há um mover de Deus específico na igreja, começando ali em Atos, nós vemos um mover específico trazendo dons espirituais, dom de língua, dom de interpretação de língua, dom da profecia, são moveres de Deus. Como falei, moveres de coisas sobrenaturais, milagres, maravilhas, dom da fé, são moveres de Deus. A ação dos dons são moveres do Espírito no meio da igreja. A igreja precisa dessa ação sobrenatural, o Espírito se movendo na igreja, atuando, habitando no meio da igreja e trazendo dons, efusões sobrenaturais. Como também a igreja, quando recebe esse poder sobrenatural, recebe a pessoa gloriosa do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa que age, se movimenta, ele se entristece, é uma pessoa, nós vemos isso, e ele move a igreja sai da estagnação, sai da inércia, sai do círculo vicioso, dos costumes religiosos, e se move para evangelizar, ao ponto de chegar até os confins da terra. Justamente esse mover, que é o mover da redenção, também é o mover da sinalização do norte, sul, leste e oeste. É domínio, em segundo lugar, domínio de territórios. A igreja dominará territórios com a autoridade do poder do evangelho do reino, pela ação do Espírito. E nós vamos conquistar. E quando há um mover sobrenatural na minha vida, eu estou abrangendo uma pessoa que está abençoada, por exemplo, financeiramente, e está esse mover de bênção, de prosperidade, e lógico, isso envolve consagração, não é somente fazer a corrente A, B, C, D, que você vai ser próspero, não, é caráter, é transformação, é compromisso, é santidade. Aí vem a bênção de Deus, você vai abranger tudo que você faz, tudo que a tua mão colocar será abençoado e você vai abranger. Se você há muito tempo diz, meu Deus, quem eu influencio? Essa é a pergunta que eu te faço. Quem você influencia? Que pessoas? Que lugares você influencia? Qual é o impacto naquilo que você faz? O que o Espírito está fazendo através da sua vida, se movendo, atuando para alcançar territórios, dominar territórios. Isso espiritualmente, isso no evangelismo, isso nas missões. Uma igreja que se move pelo Espírito é uma igreja que alcança territórios. Isso é muito importante. Você vai ver em várias partes que são, pode ser, às vezes, oferta movida, partes da carne, quando era colocado um carneiro, um bezerro, como também trigo. Você vai ver em Levítico, você vai ver que também era a oferta mecida, poderia ser um feixe de trigo. Olha que coisa linda, movida. Isso é algo maravilhoso. E nós precisamos ver o quanto a nossa vida de devoção, de entrega. Eu vou te falar uma coisa muito séria. Quanto mais você estagnado está, isso está demonstrando o quanto Deus está atuando na sua vida. Porque é impossível que alguém que tem ação de Deus na sua vida, que fique parado, que fique estagnado. Então, o mover de Deus, quando está em nós, nós avançamos, nós crescemos, nós impactamos. Isso em toda a área espiritual, familiar, nós vemos no ministério, nos dons, em todo sentido. Até tua empresa, se você é empresário, até no teu trabalho. O mover de Deus está contigo. Você precisa estudar isso a fundo. Te convidamos para estudar conosco. Nós estamos justamente
vendo as festas judaicas, começamos uma nova matéria, te convidamos, na descrição do vídeo está o link, venha conhecer isso porque é fundamental para termos uma vida com riqueza espiritual. Como também, se dessas ofertas se separava e se movia uma parte para o sacerdócio e, logicamente, ali isso significa uma devoção santa ao Senhor. Se pegava do peito, quando se refere ao peito, uma parte do peito do animal, e se movia, como também a espádua, que seria a força, né? Os pés do animal, o músculo da parte aqui, das patas superiores, né? Então, duas partes. A do peito, que simboliza coração, sentimento, ou seja, quando o Espírito te toma e teus sentimentos são tomados, você se entrega com todo o teu coração, teu intelecto, teu coração, você vai se mover de uma forma esplendorosa, tendo resultados sobrenaturais. E ao mesmo tempo a força, eu louvo a Deus porque com 15 anos me entreguei ao Senhor, queridos, me dediquei de alma, corpo e espírito, com 20 anos já estava pastoreando, já com 16 anos já estava envolvido na obra, fazendo a obra, evangelizando. Meus pais sempre foram missionários, meus avós também, e sempre estive ali fazendo a obra para a glória do Eterno. E graças ao Senhor, já são muitos anos nessa labuta. Hoje eu estou com 53 anos, não me arrependo porque o mover de Deus está trabalhando e temos impactado muitas famílias e pessoas que têm sido alcançadas. E eu quero profetizar na sua vida e declarar na sua vida que sua vida será alcançada por um mover glorioso, sobrenatural. Receba isso, mas com o coração e com todas as suas forças. Que o Eterno te abençoe. Receba essa palavra no seu coração. Um abraço e um beijo no seu coração.